Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regimar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas sequências didáticas da disciplina de Físico-Química 2. Agora, vamos falar um pouco sobre equilíbrio químico em uma mistura. Lembrando que no vídeo passado nós falamos um pouco sobre as relações entre a energia de Gibbs e entropia em uma mistura. Bom, então vamos partir do seguinte princípio. Vamos considerar que um sistema seja fechado, ok? E que a temperatura e a pressão do sistema, pressão total e a temperatura total do sistema sejam constantes, ok? Bom, então, estabelecidas essas condições, que o sistema é fechado, temperatura e pressão total são constantes, nós vamos considerar que um sistema de mistura, de várias espécies químicas possa ser que reajam logicamente, tem que ter uma reação química, que reajam entre si, ali os componentes, reagentes gerando produtos, e que eles possam ser expressos, no caso essa reação química, por uma equação. Bom, então, retomando aí conceitos já vistos lá na Físico-Química 1, nós sabemos que uma equação química, eu vou escrever aqui uma equação química qualquer, uma bem simples, por exemplo, 2H2 mais O2, produzindo 2H2O. Bom, esta equação química aqui, ela pode ser representada pela seguinte equação matemática, que o somatório, isso aqui tem que ser igual a zero, não é isso? O somatório dos fatores estequiométricos, vou chamar aqui de VI, vezes as fórmulas químicas das espécies. Tá? Como é que isso aqui, a equação química, pode ser representada ou ter este significado? Bom, se eu fizer o seguinte argumento, considerando que os meus produtos têm valor positivo e que meus reagentes têm valor negativo, eu vou fazer o seguinte somatório. Vou somar, logicamente, quantos hidrogênios tem aqui? 2 vezes 2, ou esse estequiométrico aqui, não é isso? 2, só que ele é negativo. Eu tenho 2, aqui eu vou ter 2H, ok? Aqui eu vou ter 1, 1 vezes 2 oxigênios, ok? Menos, aqui no caso, vou botar mais, que aqui eu tenho os meus reagentes. E aqui eu tenho 2 vezes o quê? 2 hidrogênios, ok? Mais 2 vezes 1 oxigênio. Se você observar, eu tenho 2 oxigênios negativos com 2 oxigênios positivos, dá 0. Eu tenho 2 vezes 2 dá 4 hidrogênios negativos, com 2 vezes 2 hidrogênios positivos, dá 0. Então, o somatório dos fatores estequiométricos vezes as suas fórmulas químicas tem que ser um somatório igual a 0. Então, o primeiro raciocínio para a gente entender é que qualquer equação química pode ser representada por esta equação matemática aqui, ok? Lembrando sempre que os reagentes são negativos e os produtos são positivos. Bom, entendido isso, nós vamos também lembrar um detalhe importante que a gente precisa destacar aqui, que é justamente aquela relação entre a energia de Gibbs, o ΔG maior que zero é sempre um processo não espontâneo, o ΔG menor do que zero é um processo espontâneo, e o ΔG igual a zero, ele vai ser um sistema em equilíbrio, ok? Então, já consideramos aqui no início da nossa argumentação que a pressão e a temperatura são constantes, isso? À medida que esta reação química vai se processando, ela vai ocorrendo e não há variação aí nem de temperatura e nem de pressão. Então, haverá aí uma variação da energia de Gibbs. E essa variação da energia de Gibbs, vamos chamar aqui de dG, ok? Ela só pode ser uma coisa, já que a pressão e a temperatura é constante. Ela vai ser o quê? O somatório dos potenciais químicos, ok? Vezes a variação do número de mol total de todas as espécies. Bom, então, a variação do número de mol nesta reação química, que a gente vai chamar aqui de DN, é isso? A variação do número de mol, DN, são aquelas justamente resultantes da reação química. E essa variação DN ela é dependente dos fatores estequiométricos, daqueles fatores estequiométricos que nós utilizamos aqui, certo? Utilizamos aqui. Bom, então o que a gente vai ter que argumentar para juntar essas duas ideias? Vamos considerar que haja um avanço da reação química, tá? Então a reação química ela vai sofrer
um avanço. Bom, e esse avanço, ok? Esse avanço vai ser representado por essa siglazinha epsilon, ok? Por esse epsilon aqui, epsilon moles de avanço. Ok? Houve epsilon moles de avanço, ou seja, uma pequena fração da minha reação química avançou no sentido espontâneo. Tá? E a gente pode relacionar, né, o nosso número de mol, certo? Nosso número de mol, que seria um número de mol qualquer, após o avanço, sendo o número de mol inicial padrão, mais, ok? Mais o fator estequiométrico envolvido com aquele número de mol vezes o avanço epsilon, ok? O avanço epsilon. O que nós vamos fazer a partir desse ponto? Bom, se nós temos uma variação, né, contínua, então vamos diferenciar isso aqui. Temos que existe um DNI, ok? De mol qualquer, é igual a DN padrão I, mais a diferencial do fator estequiométrico epsilon. Bom, aqui eu posso dizer que o DNI é igual a DNI padrão inicial, não é isso? Mais epsilon, na verdade, coeficiente estequiométrico, ok? Vezes a variação do avanço, mais o avanço constante, variação do fator estequiométrico. Bom, aí, logicamente, o que a gente pode argumentar? O número inicial de moles é uma constante. Então, aqui o DN é zero. Analisando aqui nesse segundo membro, que é o que realmente nos interessa, né, que é o D fator estequiométrico, o fator estequiométrico não muda. Ele é o mesmo durante toda a reação química. É a relação estequiométrica. Então, isso aqui, o D estequiométrico não muda. Logo, nós temos que nosso DNI, ok? Variação de mol, tá, generalizado, é igual ao fator estequiométrico vezes o avanço, ok? Vezes o avanço, DN. Bom, então agora eu posso pegar essa expressãozinha aqui e trazer de volta para a minha equação inicial. Ó. Eu posso trazer para cá, ok? Nós vamos limpar o quadro e juntar aqui essas duas expressões para a gente continuar desenvolvendo aqui o nosso raciocínio. Bom, pessoal, então, retomando aqui o nosso raciocínio, ok? Já com as equações aqui destacadas, o que nós vamos fazer? Apenas substituir aqui, ó, tá? Quem é o nosso DN? Nossa variação do número de mol é o fator estequiométrico vezes a variação do avanço, tá? Então, eu posso colocar, considerando que esse avanço ele é igual, né? Ele depende do fator estequiométrico, mas o avanço ele é igual para todos os elementos, todos os constituintes da equação. Então, ele pode ficar fora do somatório. Então, eu posso dizer que é o somatório do potencial químico vezes o fator estequiométrico associado àquele potencial químico, ok? Isso aqui, vou botar aqui entre parênteses, ok? Vezes o avanço que é comum para todos os elementos. Aí eu posso isolar, ok? Já que está multiplicando. Então aqui eu tenho um dg de epsilon, ok? De epsilon. A temperatura e pressão constante. Isso vai ser igual aqui ao somatório do potencial químico de todas as espécies vezes os seus respectivos fatores estequiométricos. Essa daqui, essa relação dg, depsilon, nós conhecemos como taxa de aumento da energia de Gibbs na mistura com o avanço da reação. Ok? Então, repetindo, o que é o dg depsilon? É a taxa de aumento da energia de Gibbs da mistura, ok? Com o avanço da reação. Ok? Bom, entendida essa definição, o que é essa energia de Gibbs em função do avanço da reação, nós agora vamos aplicar esse conceito para um equilíbrio químico que obtenha uma mistura de sistemas simples, por exemplo, como os gases ideais. Logicamente, à medida que vai passando para os gases reais, nós vamos substituir a esses termos, a pressão parcial, por exemplo, pela fugacidade, né, pelo fator de compressibilidade e assim por diante, você vai passando para líquidos e sólidos. Mas aqui nós vamos simplificar o sistema falando aqui sobre gases ideais. Então, nós vamos aqui aplicar esse conceito do equilíbrio químico, tá? Só que agora colocando aqui para um gás ideal. Então, eu vou limpar aqui o quadro para a gente poder continuar com o nosso raciocínio. Acompanha comigo aqui.
nós vamos partir do princípio que eu tenho uma reação aqui genérica, tá certo? Que é um reagente A com fator estequiométrico alfa, um reagente B com fator estequiométrico beta, vai C mais gama e D com delta, ok? Os produtos, C mais D. E, logicamente, o potencial químico vai ser representado pelo potencial químico padrão de cada uma das substâncias, RT, Ln, da pressão parcial de cada um, considerando que todos os meus reagentes são gases ideais. Pronto. Entendido isso, nós vamos voltar ao conceito que nós vimos anteriormente, é isso? Que é aquele do... vamos botar aqui Drom G, né, de forma genérica, ok? Drom Epsilon, tá? Seria uma diferencial não definida, que é a T e P constante, ok? T e P constante, vai ser o quê? Isso aqui vai ser justamente o somatório, ok? O somatório, todos os potenciais químicos vezes os seus respectivos fatores estequiométricos. Então, vamos partir desse ponto. Para simplificar aqui a nossa escrita, nós vamos chamar que essa expressão, ela também pode ser considerada como uma variação da energia de Gibbs da reação, DGR, vamos chamar aqui ΔGR, tá? Seria a variação da energia de Gibbs da reação, para a gente simplificar aqui essa escrita. Então, o que é o nosso ΔGR, né? Que é a variação da energia de Gibbs da reação, tá? Seria, por exemplo, vamos começar lá pelos produtos, que logicamente, como eles são positivos, não é isso? A gente vai começar por eles. Então, eu vou escrever aqui, ó. Bom, qual é o potencial químico da substância D ou da substância C? Por exemplo, seria essa expressão, potencial químico padrão da substância C, pronto, ok? Eu vou botar aqui logo, multiplicando pelo seu fator estequiométrico, ficar mais fácil, tá? Que esse gama vem aqui, gama, que vai multiplicar o quê? O potencial químico padrão da substância C mais RT, Ln da pressão parcial de C, ok? Pronto, já escrevi isso aqui, ó. O potencial químico dessa primeira substância vezes seu fator estequiométrico. Bom, mas vou fazer a mesma coisa para a substância D. Qual é o fator estequiométrico? Delta, que poderia ser, logicamente, um número, né? Vai ser um número, 1, 2, 3, 1, meio e assim por diante, tá? E aí eu tenho o potencial químico padrão da substância D, aqui foi C, aqui agora é D, mais RT, Ln da pressão parcial D. Agora, quando eu vou partir para os reagentes, vamos lembrar que os reagentes são negativos. Menos quem? Potencial, aí eu vou pegar o fator estequiométrico alfa, ok? Que vai multiplicar o potencial químico, que é o potencial químico padrão de A, mais RT, Ln da pressão parcial de A, menos o reagente B, não é isso? Ó, que é o coeficiente beta. Aí eu tenho o quê? Potencial químico padrão de B, mais RT, Ln da pressão parcial de B. Pronto. Quando eu faço isso, ok? Agora eu só preciso dar um ajuste nos sinais, tá, ok? Lembrando que aqui menos por mais vai dar menos. Então, eu já posso, por exemplo, trocar esse mais por menos, ok? Menos por mais, isso aqui também vai dar menos, ok? Já que menos aqui. E nós podemos ajustar, né? Vai distribuir, ó, o fator estequiométrico e vai fazer ela distributiva aqui, ok? Fazendo essa distributiva, o que você vai ter? Você vai ter, por exemplo, né? Vamos botar aqui em vermelho, o nosso ΔG da reação vai ser igual ao quê? Eu posso botar gama, potencial químico padrão de C, aqui, ó, mais delta, potencial químico padrão de D, menos alfa, ok? Potencial químico padrão de A, menos beta, potencial químico padrão, né? Se botar o padrão aqui, tá? Potencial químico padrão de B, ok? Pronto, tenho isso aqui. E aí eu vou escrever o restante da equação, ó. Vai ter agora mais, né? Aqui vai ter o quê? Gama, RT, Ln da pressão de C, isso,
aqui mais, ok? Aí vai ter aqui delta, RT, LN, a pressão de D, menos, ok? Alfa, ok? RT, LN, a pressão parcial de A, menos beta, RT, LN, da pressão de B. Pronto, desenvolvi. Agora que eu desenvolvi isso aqui, o que eu posso fazer? Observe que esse cara aqui, ó, é a variação do potencial padrão, que na verdade é a variação da energia de Gibbs padrão. Tá? A gente pode substituir essa expressão aqui pela energia de Gibbs padrão. E aqui eu vou ter apenas as variações do LN, que eu vou poder colocar aqui em evidência para reduzir essa expressão. Bom, então, vamos limpar aqui o quadro para a gente poder continuar aqui o nosso raciocínio. Muito bem, meus caros. Então, veja só. Organizando aqui já a nossa expressão, lembre-se que aquela soma dos potenciais químicos padrão, né, seria a variação, né, deu ΔG padrão, e eu coloquei os RT de cada um dos LN em evidência. E aí ficou o que apenas? O fator estequiométrico vezes o LN da pressão parcial dos seus respectivos. Bom, se eu tenho uma constante multiplicando um logaritmo, essa constante, na verdade, ela vai ser o expoente do valor que está dentro do LN. Então, eu posso reescrever isso aqui, ok? Dizendo o seguinte, ΔG, R, ok? É igual a ΔG padrão mais o RT. Bom, esse cara aqui fica como? LN de P, pressão parcial de C, elevado a gama, ok? Mais, aqui vai ser a mesma coisa, ó, LN da pressão de D elevado a delta, ok? Vou botar aqui para você entender. Pressão parcial de D elevado a delta menos LN da pressão parcial de A elevado a alfa menos Ln da pressão parcial de B elevado a beta. Pronto. Ora, se eu tenho uma soma de logaritmos, então eu posso ter, na verdade, o quê? Um produto, né? Isso é o logaritmo dos produtos, tá? A soma de logaritmo é o logaritmo de um produto. E se eu tenho a diferença de um logaritmo, ou a diferença de logaritmos, é o logaritmo de uma razão. Então, eu posso reescrever toda essa expressãozinha aqui, ó, da seguinte forma, né? ΔG R é igual a ΔG padrão mais RT, o Ln. Esse cara aqui, na verdade, pressão parcial de C elevado a gama, vezes a pressão parcial de D elevado a delta. E eles estão divididos por quem? Pela pressão parcial de A elevado a alfa, vezes a pressão parcial de B elevado a beta. Pronto. Então veja que eu consegui reduzir aqui a nossa expressãozinha, ok? Para essa representação. E a partir daqui, o que a gente pode argumentar? Veja que aqui, essa expressão, ela é justamente o que a gente chama de quociente próprio da pressão, tá? É o quociente próprio da pressão. Então, esse carinha aqui, ó, essa expressão aqui, ela vai ser chamada de QP, quociente próprio da pressão. Bom, se o meu sistema, para a gente estiver em equilíbrio, o que vai acontecer? O ΔGR vai ser igual a zero. Ok? O ΔGR vai ser igual a zero. Então, essa expressão todinha ela vai ser igual a zero. E aí nós vamos poder chegar aqui numa expressão que vocês já conhecem lá do ensino médio, que é a relação com a constante de pressão. Ok? Mas vamos apagar aqui para vocês poderem acompanhar esse raciocínio. Então, olha só. Retomando aqui o nosso argumento, veja que aquela expressão que nós definimos, ΔGR igual a ΔG padrão, mais RT Ln de QP, que é o quociente próprio de pressão. Aí nós argumentamos que no equilíbrio químico, a variação da energia de Gibbs da reação, né, ΔGR, ela é igual a zero. Então, eu só rearranjo essa equação passando esse termo para o segundo membro da equação. E aí fica que ΔG padrão é igual a menos RT Ln de QP. Ora, se o sistema está no equilíbrio, essa constante ou quociente, né, próprio de pressão, na verdade ela é igual à constante de pressão no equilíbrio, ok?
então é igual ao Kp, constante de equilíbrio químico. Ora, então, o ΔG padrão, né, que nós encontramos aqui, vai ser justamente igual a quê? A menos RT ln de Kp. Né? E aí você chega nessa expressãozinha aqui bem já conhecida de vocês da fisicoquímica. Bom, então, veja que nós partimos do conceito de reação química, né, da função matemática que representa a equação química e daquela de que a energia de Gibbs é o somatório dos potenciais químicos vezes a variação do número de mol. E conseguimos chegar aqui na expressão que envolve a constante de equilíbrio Kp, e relacionando esse Kp com a energia de Gibbs. Tá? Então, na próxima aula, né, no nosso próximo vídeo, nós vamos avançar nesse raciocínio, agora falando um pouco sobre a constante de equilíbrio, relacionando essa constante de equilíbrio Kp com duas constantes que são interessantes, que é o Kx, que é, na verdade, não de elasticidade, lógico, né? O Kx aqui é a constante de fração molar, e o Kc, que é a constante de concentração, todas elas no estado de equilíbrio, ok? Então, a gente vai fechando por aqui o nosso vídeo. Boa sorte para você e bom estudo!